relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição que estava no site do TSE e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega o banco de dados e a partir do banco de dados ele cria o relatório. E a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia? Ele é do Alto Comando do Exército. O Jesus, É. o assessor, que era o assessor do Freire Gomes. Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento de pessoas rezando, de pessoas chorando. Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns vídeos. Por que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas o informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, uma intervenção. E ele dizia, olha, será amanhã? E eu ficava com medo. Então, a conversa era isso. Com o coronel Mário, com o coronel... Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do ex-comandante. Fazia o meio campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não... Não, com o Freire Gomes não. E nem, ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone receber essas informações. E por ligação também. Ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso. Tá. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve com o encontro que você foi chamado para num posto de gasolina. O nome do posto de gasolina eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda
a esquerda... Questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de um presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim. o ministro Alexandre de Moraes naquele Exatamente. momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, qual é o jornal esse aqui? Não, esse aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui, o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido... O senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre o GSI ou sobre o senador Marcos Duval. Então, nesse momento, o senhor assume a responsabilidade, o senhor assume que você poderia assumir a responsabilidade desse grampo. Sim, eu assumo e por medo, retornando à minha residência, eu entrei em contato com o jornalista Reinaldo Turolo da Veja e contei isso a ele. Que ele gravou a ligação e registrou em cartório tudo que fora falado à época. Você fez, então, esse registro com ele? Sim, eu fiz. Certo. Além desta conversa, isso se deu dentro do carro ou vocês estavam sentados em algum local? A gente estava sentado no McDonald's. Era a lanchonete, o segurança e o motorista e o irmão da Carla ficaram lá fora e apenas a Carla e eu ficamos ali dentro.